Bom, o tão falado ano de 2018 chegou e com ele as eleições. Agora falta um pouquinho mais de 9 meses para os brasileiros voltarem às urnas. Nos bastidores, as articulações já estão fervendo, mas os cenários ainda estão completamente indefinidos, tanto para a presidência quanto para o governo do DF. As eleições, é claro, são o tema do primeiro CB Poder de 2018, já está no ar. TV Brasília e Correio Brasiliense juntos ao vivo no CB Poder. Também estamos ao vivo no Facebook com transmissão simultânea, onde você pode mandar a sua pergunta, deixar o seu comentário. Hoje eu, a Ana Maria Campos e a Ana Viriato recebemos o deputado distrital Wesley Derrouri, do Partido dos Trabalhadores. Desde que o DF passou a ter eleições para governador em 1990, o PT sempre teve um candidato. Mas neste ano o partido ainda não tem nenhum nome posto para a disputa pelo Buriti. Deputado, afinal, o PT vai disputar as eleições com um candidato próprio. Qual seria esse nome? Essa é a nossa principal incógnita para os próximos meses. Essa é uma definição que o partido vai buscar, até porque ele está dialogando com outras siglas que também têm pretensões de ser cabeça majoritária. Não é muito confortável você debater sem ter esse espaço para ouvir as pretensões de outros. Portanto, esse pequeno atraso, ele também reflete o quadro de dificuldade que nós estamos vivendo e não há o que esconder esses momentos difíceis. Há um processo, inclusive, no plano judicial em curso, que vai refletir no Distrito Federal e temos que ter esses parâmetros. Qual processo você está falando? De qual Estou falando do próximo dia 24, quando em Porto Alegre deve ocorrer o julgamento do ex-presidente Lula. Deputado, o Lula é mais forte como candidato ou com a candidatura cassada? Porque, de qualquer forma, ele vai participar das eleições, sendo ou não candidato, né? Veja bem, esse é um questionamento que varia muito no cenário em que você está atuando, né? Claro que o cenário de vítima coloca todo um processo de construção partidária, que naturalmente não podemos desconhecer os erros que ocorreram, mas também não podemos generalizar eventuais erros praticados aqui ou ali, que cabe ao judiciário verificar onde de fato ocorreu, com quem ocorreu, em que termos ocorreu. Qual que é a relação da escolha de um candidato aqui do PT para o governo do DF com o resultado desse julgamento? No caso do ex-presidente for condenado, o PT não sai com o candidato? Não é essa a relação. A relação é que é um ingrediente do processo de debate interno que nós estamos fazendo. Não há dúvida que, em ele sendo candidato, ele vai necessitar de um palanque. Portanto, isso se torna um elemento delineador de um processo de definição. Aí você precisa necessariamente ter um nome que se coloque na envergadura de um candidato que já foi 2 vezes presidente. O partido vai, os petistas de Brasília vão se mobilizar, vão a Porto Alegre? Já há várias caravanas sendo mobilizadas e sendo construídas para se deslocarem para Porto Alegre. O senhor mesmo pretende ir? Não vou, porque exatamente aconteceu uma agenda específica para mim nessa data. Eu não estarei presente, mas há um conjunto muito grande de militantes que irão a Porto Alegre na próxima semana. Mas se ele for condenado no dia 24, ou seja, se a sentença do juiz Sérgio Moro for confirmada na segunda instância, imediatamente o ex-presidente Lula se torna inelegível de acordo com a lei da ficha limpa. O PT está preparado, de Brasília também está preparado para fazer esse discurso de que isso é uma injustiça, de que houve um complô para tirá-lo das eleições? Veja bem, nós estamos recebendo a informação que, inclusive, o processo do ex-presidente Lula antecipou a 6 outros processos que está na frente deste. E isso demonstra como
que a própria sociedade vem detectando o tratamento diferenciado nesse processo. Isso caberá ao partido e às instâncias dele debater como proceder nesse segundo momento. Nós não sabemos, acho que qualquer antecipação de fatos, de procedimento é precipitado e nós temos apenas que acompanhar com responsabilidade, com atenção, porque é descartar alguém que tem uma nítida preferência na sociedade. Agora, desde, como a Simone colocou no começo do programa, desde 1990 o PT sempre teve um candidato a governador, já foi governador 2 vezes, né? Já teve 2 governadores, o Cristóvão Buarque e o Agnello Queiroz. O que provocou essa situação atual em que o partido, que já teve tantos nomes fortes, hoje não tem ninguém que represente o partido numa disputa ao governo do Distrito Federal? O senhor é um nome colocado para o Senado, que também é uma candidatura majoritária, mas para o Palácio do Buriti, até hoje não apareceu nenhum nome que realmente se disponha. É a questão nacional, o impeachment da ex-presidente Dilma, são essas acusações contra o ex-presidente Lula, ou é o governo de Agnello Queiroz que deixou um legado que o governador Rodrigo Rolando Berg vive batendo, dizendo que foi um caos para Brasília? Ana, eu creio que cada um desses elementos que você colocou há um pequeno ingrediente. E nós não podemos desconhecer estes ingredientes num processo de uma magnitude dessa. O partido vai se posicionar, o partido não vai se abster dessa responsabilidade. Só que nós temos que definir, que diga-se passar, ninguém definiu até o momento quem é o candidato. Nem o próprio PSB, que está hoje no poder, tem uma definição de fato qual será a sua chapa majoritária. Naturalmente, a indagação recai ao PT, tanto quanto pela sua catalisação histórica no processo da disputa, seja com o Oriz, com a Arruda e outros nomes que estiveram frente ao GDF. Então, esse é o momento do partido, há uma dificuldade concreta, você mesmo acabou de mencionar, diferentemente de vários outros estados. Nós temos uma situação no Distrito Federal que nos trouxe vários problemas e também trouxe várias soluções. Hoje você tem, por exemplo, o governo do Distrito Federal que, enquanto recebeu um ato de responsabilidade do governo Agnello no trato do IPREV, do dinheiro e da previdência do servidor, o que ele fez? Durante 3 vezes, ele utilizou medidas legislativas que permitisse ele. Hoje, o servidor no Distrito Federal não tem previdência nenhuma. Tem um discurso enganoso, mas não tem nenhum recurso e nenhum instituto que opera de fato com a previdência do servidor. De quem é a responsabilidade? Deputado, existe outro ingrediente nessa disputa aqui do GDF, que é a questão da Operação Panathinaiko. O ex-governador Agnello Queiroz pode ser denunciado nesse ano pelo superfaturamento do Estádio Nacional Mané Garrincha. Isso também pode influenciar essa disputa? Pode desgastar ainda mais a imagem do PT? Como é que vocês pretendem tratar? Olha, a questão do estádio é um projeto que já havia sido comprometido. O Agnello deu desdobramento, utilizando sobretudo os recursos da Terracap. Eu creio o seguinte, quem me conhece sabe, aos órgãos de controle toda a responsabilidade que lhes cabe e toda a penalidade àqueles que se envolveram ilicitamente em qualquer processo. Não diria apenas do estádio Mané Garrincha, mas em qualquer processo de contrato público, né, que tem o sacrifício do povo dessa cidade, tem que pagar com o peso que a legislação estabelece. E o partido não pode responder por crimes ou por erros de um de seus integrantes, né? Veja bem, Ana, você sabe que governos são composições. São composições. E cada um responde pela responsabilidade. Do Agnello a um administrador, do Agnello a um secretário. Então, não tem como você querer antecipar se não for em cima de um processo devidamente instruído, responsavelmente acompanhado pelo Ministério Público, para que dê os parâmetros, inclusive, das penalidades, se assim ocorrer. Mas a campanha deste ano do PT vai defender o legado de Agnello ou esse assunto não vai ser tratado? Veja bem,
Não, na realidade há vários legados que inclusive têm várias participações de vários quadros, não apenas do PT. Por exemplo, a área do transporte. A área do transporte, nós tivemos outros quadros de outros partidos que desenvolveram um projeto do BRT que esse governo deu acompanhamento. A questão, por exemplo, da cidade administrativa, né, que vamos para mais de 3 anos inteiramente fechada num contrato que inclusive é oriundo do governo Arruda, né? O que os órgãos de controle, o que o governo fez para manter um investimento daquela envergadura e que respostas dar à sociedade? Quem foi o irresponsável? Quanto custou e por que não pode a sociedade utilizar aquele espaço? Isso é verdade, né, deputado? Que até hoje aquilo ali é um elefante branco, está parado, ninguém sabe o que vai acontecer. Eu acredito que, na realidade, é uma boa oportunidade para se pensar na Universidade do Distrito Federal. A população vai agradecer toda uma estrutura construída para receber todos os estudantes que pretendem fazer um curso superior bancado pelo governo do Distrito Federal. Agora, é claro, tem as responsabilidades que foram firmados a nível contratual. E aí quem cabe é o próprio governo trazer essa definição. Com todos esses escândalos de corrupção, o senhor acha que é o momento de o PT realmente lançar um candidato ou é o momento de parar, refletir e buscar outras costuras? O Partido dos Trabalhadores tem que ter um candidato necessariamente, seja via uma coligação ou seja do próprio quadro do partido. Isso não há a menor dúvida de que é um espaço importante para você se apresentar perante a sociedade e apresentar não apenas os questionamentos, mas as propostas alternativas para superar os questionamentos levantados. Também não há a menor dúvida de que essas eleições são as eleições em que o PT vai disputar com o partido mais fraco aqui no DF. Eu não diria mais fraco, porque ao mesmo tempo que você pode prescindir, levar em conta os problemas que nós tivemos, nós temos um conjunto de parlamentares que passaram por essa cidade que não responde a processo nenhum. Eu estou em 6 mandatos. Estou no meu 6º mandato. Eu nunca respondi a processo nenhum. E como enfrentar os parlamentares ou pessoas de vida pública que respondem a processos? Em função desse cenário nacional, o PT perdeu eleitores aqui no DF? Não há dúvida disso. Vocês mesmos viram, está publicado hoje. O PT sempre teve uma participação de 25% do eleitorado do Distrito Federal. Isso é histórico. Agora que perdemos espaço, ninguém desconhece isso. Mas também ninguém desconhece a frustração que representam as alternativas que foram apresentadas tanto ao povo brasileiro como ao povo do Distrito Federal. E o que hoje essa população avalia tanto do governo federal quanto do governo do Distrito Federal. São os piores indicadores, tanto a nível da presidência como a nível do governo, historicamente falando. Estamos sem alternativas? Eu diria que nós estamos com enorme dificuldade, mas a cidade é maior do que nós e nós superaremos essas dificuldades e encontraremos nomes que estão à altura de enfrentar os desafios dos próximos anos. O PT lançou o seu nome no final do ano passado como candidato ao Senado. O senhor está disposto mesmo a essa campanha? É isso que o senhor pretende fazer? Olha, Ana, nós temos vários temas que estão no âmbito federal e que precisam receber uma atenção por parte do povo do Distrito Federal e da classe política em particular. Eu tenho dedicado a vários temas que julgo importante. Um dos mais relevantes de Brasília é o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Nós temos um outro tema muito importante, que é essa política de desapenar os infratores com fisco, ou seja, os devedores que preferem ficar devendo o fisco, porque coloca no capital de giro. Como que o Estado vai enfrentar isso? O Estado está tendo o seu poder arrecadador dilapidando. A autoridade fiscal no Brasil e no Distrito Federal vem sendo dilapidado por uma falta de postura e de firmeza no trato da dívida fiscal. Ou seja, muitos empresários esperam o refis para pagar já sem juros, sem correção monetária, porque sabem que lá na frente
parceladamente o tributo que normalmente se paga por inteiro, você vai pagar parceladamente. Na sua opinião, é injusto com o contribuinte que é com o contribuinte que é assíduo, correto. O que está acontecendo é que também a carga tributária aumenta de maneira desproporcional. Muitos se justificam com isso para não recolher ao fisco. O que você precisa fazer é um encontro de contas, né? Paralisar esse processo de endividamento e reduzir as alíquotas para poder permitir um senso de responsabilidade maior. Esses são temas, então, que o senhor poderia tratar como senador numa eventual eleição no que vem? Eu creio que, independentemente de chegar lá ou não, eu creio que é importante debater esse tema a nível local para o reflexo no plano federal. São temas relevantes. Outro tema relevante que Brasília está bastante envolvida é na questão fundiária. Todos sabem que é um assunto que eu cuido, mesmo não participando da Comissão de Assuntos Fundiários. São temas que eu tenho uma assessoria que me acompanha e me ajuda a decifrar a problemática. Né? São conquistas que nós precisamos fazer em Brasília para destravar a cidade que está hoje com bastante dificuldade. O senhor falou que o PT precisa ter um candidato mesmo que não seja alguém do partido. Esse candidato pode ser o governador Rodrigo Hollenberg? Deputado, no próximo bloco o senhor responde essa pergunta. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já com o deputado distrital Wesley Derrouro. Se você tem alguma pergunta também, pode deixar lá no nosso Facebook, o Facebook do Correio Brasiliense. Continue ligado. Até já. Te dá para respirar, né? A educação é muito mais que uma escola. Ela é que dá asas aos projetos de vida. A escola é a pista de decolagem de onde partimos para conquistar o mundo. O Sérios trouxe a melhor educação do mundo para Brasília e quer embarcar junto com seu filho em uma viagem rumo a um futuro brilhante. Matrículas abertas. colegioserios.com. Senhoras e senhores, bem-vindos à Techmaster, a melhor loja de Brasília especializada em produtos da Apple. Você que gosta de tecnologia, aqui qualquer produto que você comprar, 1 ano de garantia. É o melhor lugar do mundo. E lá no fundo, olha que beleza. Olha lá, ó, cirurgião lá, ó. Assistência técnica, inclusive está em promoção, senhoras e senhores. Você quer trocar a tela do seu iPhone 6 de R$ 299 por R$ 199. Techmaster, aqui Conjunto Nacional e Terraço Shopping. Venha. Vila Velute, hotel, spa e convenções. BR 060, quilômetro 23, sentido Goiânia. Chegou a nova linha Hilux 2018. Nova linha Hilux 2018. Desafie o seu melhor. Voltamos para o segundo bloco do CB Poder. Hoje aqui conosco está o deputado distrital Wesley Derrouro do Partido dos Trabalhadores. No bloco anterior, a Ana Maria perguntou se há chances do PT se aliar ao governador Rodrigo Hollenberg nas próximas eleições. Acredito que há enorme dificuldade. Por quê? Creio que o governador teve uma postura extremamente hostil ao segmento dos servidores públicos, quais historicamente o PT sempre teve um vínculo pelo papel que o servidor público tem diante das responsabilidades com as políticas públicas em nossa cidade e no país. E a segunda questão, que é o trato na questão do pobre e, em particular, da habitação.
O governo Hollenberg não levantou uma única parede, aproveitou do projeto do governo anterior, habitacional, que ainda foi aquém daquilo que havia prometido e não apresentou uma proposta concreta, licitada, contratando as empresas para levantar as paredes e construir apartamentos ou casas, ou projeto que entende. E isso traz um enorme déficit, uma pressão enorme, né? Esse é um custo social da gestão dele para todos nós. E nós precisamos enfrentar isso e tenho procurado, inclusive, trabalhar essa temática. Portanto, eu acredito ser extremamente difícil. Eu não sou a voz que define isso no partido, mas vejo com enorme dificuldade face à postura que o governo, inclusive, adota em relação aos parlamentares. Deputado, o PT, que já levou 2 governadores ao poder, por que nunca conseguiu reeleger um governador? É uma boa pergunta. Essa questão nós também tivemos em outros estados. Eu creio que o PT é um partido que mobiliza, discute, debate, critica, mas eu creio que nós temos alguns erros no processo do diálogo e do respeito. Do diálogo no sentido de entender que há muitos setores na sociedade, não apenas partidos, que podem dialogar e podem ajudar a construir uma sociedade mais transparente e mais sólida. E a segunda questão que vejo é que o Partido dos Trabalhadores, ele precisa ser mais consequente com os projetos históricos os quais o sustentou. Por exemplo, uma política habitacional mais agressiva, né, fortalecendo os movimentos sociais, uma política transparente. Nós temos todo um procedimento no trato do orçamento participativo. Nós tivemos, Agnello não quis dar prosseguimento a esse debate na gestão dele, mas na gestão do Cristóvão foi extremamente exitoso, né? O fortalecimento da educação, como foi na a gestão Cristóvão. Cristóvão, na gestão dele, construiu mais de 1.100 salas de aula com o famoso programa. Como é que vai ser o tratamento do PT em relação ao Cristóvão? Porque o PT sempre foi um parceiro do Cristóvão, mesmo depois que o Cristóvão deixou o partido. Mas depois que ele votou a favor do impeachment da Dilma, as relações ficaram muito estremecidas e os petistas se mobilizam contra ele nas redes sociais. Ele apanha muito. Como é que vai ser na campanha? Eu creio que não é apenas com o PT. O Cristóvão tem uma postura hoje, com a esquerda como um todo, altamente conflituosa. Essa é uma questão que só ele tem condições de responder. Creio que ele vai ter dificuldades, é uma pessoa que eu respeito enormemente, mas com todos os segmentos da esquerda, não é apenas com o PT. Hoje, essa questão, ele precisa equacionar no segmento da onde ele foi oriundo. O próprio PDT, a qual ele teve forte ligação. Deputado, aparecem diversos pré-candidatos ao Palácio do Buriti na oposição. Um dos nomes mais fortes, de acordo com as pesquisas de opinião, é o do Frejá. Apesar do histórico, seria possível uma aliança entre o PT e o candidato Frejá? Eu não tenho como te adiantar, Ana, mas eu posso te dizer para você o seguinte: o doutor Frejá, ele sempre esteve identificado com os partidos mais à direita, mas ele tem um histórico de construção de uma política de saúde pública exemplar, acompanhando o modelo inglês, né? Os centros de saúde, a atenção primária que ele previu e ele antecipou, fazendo via os centros de saúde, a estrutura hospitalar que ele viabilizou, a própria FEPEX, deu para Brasília um know-how e um acúmulo extremamente positivo. Eu tenho muito respeito pelo doutor Frejá. Se ele fizer uma aliança mais centro-esquerda, então não é impossível que o PT apoie? Acredito que há dificuldades, Ana, por uma questão ideológica, mas eu não quero fazer isso o único elemento divisor de água, porque vivemos um quadro político no país extremamente grave. E eu creio que homens que têm acúmulo, que a cidade reconhece, nós precisamos, em primeiro lugar, respeitá-lo. Ele vem de uma configuração política, que é o PR, Partido da República, que é coordenado no Distrito Federal pelo ex-governador Arruda. Então, são dificuldades históricas, não é uma questão de opinião pessoal. Agora, nós também
temos que saber respeitar aquilo que as pessoas semearam, independentemente de onde estiveram na política. Na próxima semana, a Câmara se reúne para votar aquele crédito que ficou suspenso na votação do orçamento no ano passado. Está tudo garantido? Do jeito que o governo mandar, a Câmara vai aprovar? Veja bem, Ana, a Câmara não tinha condições de votar aquele projeto, os termos que havia sido colocado. Era uma coisa absolutamente inconstitucional. E o Ministério Público iria cobrar do governo. Não tem como você entrar num ofício a um relator de uma matéria que já tinha sido apreciada nos relatórios parciais. Nós esperamos que o governo seja bem claro e explicite como será o cancelamento do custeio de pessoal. A instrução do projeto é fundamental na definição do voto. O governo tem que ter muita clareza. Nós queremos ajudar naquilo que ajudará a cidade, porque é nossa responsabilidade, mas não é a qualquer preço. Precisamos ter claro que nós respondemos pelos atos que votamos. Então, o governo instrua o processo corretamente e a secretária é uma pessoa competente, poderá, então, facilitar enormemente para nós essa votação. Deputado, o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela presença aqui no CB Poder. Correio Brasiliense, TV Brasília ficam por aqui com o CB Poder. Que se você quer rever este programa, daqui a pouco ele estará disponível no www.tvbrasilia.com.br e a gente volta amanhã para tratar dos grandes temas da economia e o impacto no seu bolso. Até lá, tchau.